Olá, meus queridos, estamos de volta mais uma vez com o nosso podcast Leão de Judá, juntamente com os meus pastores maravilhosos do Ministério Apostólico Leão de Judá. Eu sou Ana Rafaela e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje o nosso podcast ele vai ser incrível, porque nós falaremos de um tema muito bom que se encontra em Romanos 12, 2, que se fala sobre transformação. E o nosso episódio de hoje é o nosso podcast celebrando o milagre da transformação. Não é isso, pastora Joseli? Isso mesmo. Celebrar o milagre da transformação. Que bênção, né? Ser transformado por Cristo Jesus. E eu quero cumprimentar cada ouvinte, cada pessoa que está nos vendo neste dia, pedindo a Deus que abençoe a cada dia mais você. Em nome de Jesus. Amém. Com meu pastor Luiz também. Por favor, dê sua saudação. Olá, shalom, shalom. Que bom mais uma vez estarmos aqui, unidos, reunidos na santa presença do Senhor para falar do tema, né? Um tema tão interessante, né? Como tem sido também os demais, mas falar sobre o milagre da transformação, que é um milagre que todos nós precisamos, né? Dessa transformação em nossas vidas. Então, eu convido você, a partir desse momento, a ficar ligadinho em tudo aquilo que o Espírito Santo vai falar através de cada um de nós, porque será Ele mesmo que vai conduzir todas as palavras que saírem das nossas bocas, dos nossos lábios. Amém? Amém. E a gente não poderia deixar de forma alguma de começar o nosso podcast orando, falando com o Pai, porque Ele é melhor do que ninguém, né? Para poder causar essa transformação na nossa vida. Então hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou pedir a pastora Joseli para iniciar essa oração, Aleluia. conduzir essa oração Amém. ao Pai, para Amém. que esse podcast de alguma forma seja abençoador na vida das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que de alguma forma esse podcast alcance pessoas que estão precisando dessa transformação, ou iniciando o processo de transformação, ou querendo essa transformação. Pastora Joseli. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós pedimos ao Senhor que neste momento, que os teus anjos estejam aqui conosco, repreendendo todo o mal. Entregamos, Senhor Deus, esse podcast, que o Senhor venha direcionar em cada detalhe, que ao abrir da nossa boca seja o Senhor. Que as vidas, Pai, que estão nos vendo, nos ouvindo, Pai, possam receber de Ti, ó Pai, direções, Amém, Senhor. salvação, libertação através desse podcast, celebrando o milagre da transformação. Deus, que através, Senhor Deus, deste programa, Pai, Deus, nós possamos ver milagres, maravilhas acontecendo, Senhor. Testemunhos vindo até nós para a glória do Senhor. Seja conosco, Pai. Assim nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome Como eu do já Senhor. havia dito, o nosso texto base, né, para o podcast de hoje é exatamente esse, né? Um texto de Romanos 12, 2. Pastor, por favor, nos conduz nessa... Amém. Glória a Deus. Convido você a nos acompanhar nesse texto. Você que está nos ouvindo nessa hora, pega a sua Bíblia, seu smartphone e abra aí na Epístola a Romanos, capítulo 12, né? Capítulo 12, verso 2, que diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Pastor, esse texto, ele é um texto bem incrível, né? Ainda mais nos dias atuais que nós estamos vivendo, pastora Joseli. Esse texto, ele fala sobre muitas coisas, né? Sobre a transformação, sobre a renovação, sobre qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Não é isso, pastor Luiz? Sim. Então, assim, tem muita riqueza de detalhes contido nesse versículo, né? Como é que o senhor entende a transformação espiritual mencionada nesse capítulo, nesse versículo especialmente, pastor? Então, eu entendo que a transformação
na vida do ser humano, o ser humano ele pode passar por diversos tipos de transformação ou transformações, né? Mas eu entendo que a mais importante transformação que todo e qualquer ser humano pode passar, pode experimentar, é a transformação espiritual através da sua entrega, né? Entregar a sua vida ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu creio que a partir desse momento, quando a pessoa entende o propósito de entregar a sua vida, né, espiritualmente falando, ao Senhor Jesus, começa-se então, abre-se então uma transformação, inicia-se, né, um processo de transformação na vida de cada ser humano, independente da circunstância, independente do problema que a pessoa esteja atravessando, mas começa então a transformação. Mas para que isso aconteça, a pessoa precisa abrir literalmente o seu coração para que o Espírito Santo de Deus, né, tenha esse poder de transformar, de renovar. Aí ele entra, né, e aí então ele faz essa obra redentora maravilhosa e tremenda. E aí as pessoas então começam a viver algo novo através dessa renovação espiritual. Então, baseado nesse texto, né, e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é que todos nós sejamos transformados, sejamos livres, né? Livre de toda a mazela do passado, de todo o pecado, né? E a gente então sofre essa transformação para viver o novo em Cristo Jesus. Então esse texto aí realmente é um texto que nos dá uma base e nos traz para um grande ensinamento à luz da palavra. Amém? Entendi. Então, assim, o primeiro passo, pastor, é primeiro não se conformar da forma que se vive nos dias atuais, Exatamente. né? Não ter justamente essa mudança de valores, de comportamento, e você começar a entender quais é a vontade verdadeira de Deus. Então, o primeiro passo é esse. Simplesmente não se conformar. Não aceitar. Não aceitar, ser inconformado com a situação atual que a pessoa se vive, se encontra, não é isso, pastor? Com essa inversão de valores, concernente principalmente aos valores da família, né, que é algo que Deus sempre valorizou, né? E hoje, infelizmente, né, está sendo deturpado, está sendo inferiorizado e muitas das vezes também não valorizado como deveria. Então, a gente não se conformar, a gente não aceitar os moldes, a forma desse mundo. Eu acho que a forma, né, ela cabe, né, acho que ela vem, né, de encontro a esse texto, né? E aí, então, logo após isso, a gente conhece Jesus, né? Que é o nosso principal degrau para a gente poder sair dessa conformidade que nós vivemos. E aí, pastora, depois que a gente passa por essas duas etapas, primeiro, né, essa etapa de transformação, como é que a gente consegue simplesmente viver os desafios comuns que os cristãos enfrentam para buscar uma verdadeira transformação espiritual? Como é que a gente lida com esses desafios? Tem alguns desafios que realmente a gente tem que lutar, né? Porque primeiro é o medo de largar as coisas do mundo, né? Nós não podemos ser hipócritas falando que não é bom, é bonito. Só que quando nós entendemos o que o Senhor quer fazer conosco através da transformação, a não se conformar, a não tomar a forma deste mundo, a gente vê que isso tudo não vale de nada, é tudo passageiro, né? Que realmente o que importa é nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, porque, como está falando na palavra dele, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Gente, é só a gente ter a certeza que é isso que acontece quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Ele sabe muito mais, né? Ele conhece o nosso desejo, ele sabe
o que vai acontecer além. A gente não, a gente só consegue ver o que está aqui na frente dessa parede. Deus não, Deus vê além. E quando nós não nos conformamos com este mundo, aí sim, aí o Senhor fala, filho, olha, se amolde a minha forma, né? Deixa Isso que a eu ia falar forma agora. do mundo. Tem até um ditado muito engraçado que diz assim, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável para Deus. Para Deus. Mas daqui, hoje, por exemplo, a gente acha que não é, ai, não tá bom para mim. Mas daqui a um tempo vai falar, puxa vida, realmente, né? Deus sabe. Deus, ele sabe. Olha como foi bom eu seguir por esse caminho. Como verdade. é bom Deus ter me direcionado através da palavra dele, através do direcionamento dele. Gente, é muito bom. Sinceramente, eu fico pensando, Rafa, por que eu não conhecia esse Deus antes? Por que eu não conheci? Né? E é tão bom. Outra coisa, o medo te paralisa, né? Medo de largar as coisas do mundo, medo de parar de beber, vou ter que parar de beber. Não, isso aí, Deus ele vai tirando. O Espírito Santo, no tempo certo. No tempo certo, você pode ir como você estiver. É isso aí. Né? Vai como você está. Assim diz a palavra do Senhor. Eu fui como eu estava. Eu bebia, eu fumava, eu sapecava. Entendeu? Eu fui como eu estava. Fala, Jesus. Então, como foi bom ter resgatado ela onde estava. Mas quem me transformou? Quem me virou do avesso? Foi o Senhor. E hoje eu glorifico a Deus. Amém. Né? Amém, pastora. Eu nem consigo imaginar a pastora fazendo tudo isso, né, pastora? Dá pra imaginar? Eu não consigo imaginar, eu não tenho essa visão, nem quero ter essa visão. Mas aí Meu passado voltando aqui para o texto, né, a realidade hoje nos arremete exatamente para o texto. É a transformação. É a transformação. Quando as pessoas que nos conhecem do passado, conhecem a nossa vida, né, e falam, não, eu conheço do passado, aí vê o presente, vê a transformação, aí realmente dá crédito naquilo que Deus pode fazer. Que não é história, né? Não é conversa fiada. Não é espiritualidade, é realidade, é aquilo que Deus pode fazer. E infelizmente hoje tem muitas pessoas, como a pastora disse, presa, né, nas coisas desse mundo que são momentâneas e passageiras, que não agrega valores, muito pelo contrário, né? Passa e você deixa de viver o melhor para si e para a tua família, né? Através dessa transformação. Por quê? Porque nós precisamos ser portadores e agentes dessa transformação. Por quê? Porque nós somos agentes da palavra. Nós levamos as boas novas. Porque quem convence não somos nós. Sim, quem convence é o Espírito Santo. A palavra ela limpa. Através da palavra e do Espírito Santo, nós somos alcançados. Mas eu tenho que permitir. Não é? Então, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, a gente hoje vê pessoas que às vezes relutam, pagam um preço, sofre, deixa de viver uma vida melhor, né? Melhor no sentido, não estou falando melhor em condições financeiras, melhor de viver sem angústia, emocional, viver, né? Sabe, ter um equilíbrio emocional. Então, a gente vê tantas pessoas hoje doentes, né? Deixando de viver o melhor de Deus, por medo de entregar a sua vida, sabe? E aí a pessoa paga um preço, perde o tempo, né? Então, quando nós olhamos para nós mesmos, que é o meu caso, né? Falar de mim, que já entreguei a minha vida já com uma certa idade, a gente zera, Deus, né? Zera, a gente passa a viver um novo, agora o passado e fica no passado, mas você deixa de viver. Então, eu louvo a Deus pelas pessoas que são alcançadas o quanto antes ou quando tem a oportunidade de viver, de nascer dentro do berço de ouro, né? E viver o melhor de Deus, porque já nasce dentro dessa transformação, né? De alguém, dos seus pais, dos seus avós, enfim. Mas já tem essa oportunidade, que não é o nosso caso. Nós fomos enxertados, nós fomos alcançados, né? Mas mesmo assim, quando você aceita e você se permite, você é transformado. Isso é tremendo. Isso é incrível, né? Depois eu quero saber qual foi
a transformação mais incrível que o Senhor presenciou nesses anos, né, através da fé. Mas antes disso, pastora Joseli, me conta que a oração, ela pode influenciar ou acelerar esse processo de transformação na nossa vida? A oração é a chave, né, para toda mudança, para toda transformação. No reino espiritual, né? Nós oramos aqui e acontece. Oramos em ligação com Deus, com o Eterno, e aí as coisas acontecem. Por isso que o interessante é que as pessoas falam assim, ó, ora por isso. A minha irmã falou assim, gente, ora para não chover no meu aniversário, porque tá dando 40%. Segunda-feira passada. Segunda-feira, tá dando 40%, vai chover, tá ali que vai chover. Ela falou assim, não vai chover. Nós vamos orar e não vai chover no seu aniversário. E glória a Deus, para a glória de Deus, não choveu, porque tinha que passar com um barco, sabe? Uma coisa bonita, e ela não queria que as pessoas... E realmente não choveu. Para a glória de Deus. Entendeu? E a oração realmente é a chave, né, de estar abrindo para aquilo que você quer, que esteja em linha com a palavra do Senhor, né? As pessoas têm um receio muito grande, né, quando a gente fala de oração. As pessoas não conseguem entender que a oração é uma conversa. Como é que as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, de alguma forma recebeu esse podcast, né, através de um amigo, através de alguém querido? Explica para eles, pastora, como é que eles podem fazer essa oração da transformação? Isso. Você pode até pegar uma cadeira, tá? E conversar com Deus. Convida, né? Convida o Espírito Santo. Isso. Né? Primeiro, se você puder aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ele imediatamente entra dentro de você. Ele mesmo já se apresenta. Ele já se apresenta. Tá, mas aí você convida ele, senta aqui e vai conversando. Você pode perguntar a ele, Ana Rafael, que ela não é fácil para conversar com Deus, ela não é fácil. Eu acho que Deus fica assim, ó. Como é que ele me aguenta. Ele fica assim, meu Deus, lá vem ela de novo. Sabe, é um diálogo, você conversa com Deus, você vai sair dali aliviado. Você coloca os teus problemas, ele não sabe, mas ele quer ouvir você falar com ele. Porque ele gosta, ele é pai. E ele gosta, né, dessa... Qual o pai que não gosta de um carinho, de falar assim, pai, eu preciso do Senhor, de uma atenção? Qual é o pai que não gosta? E Deus é nosso pai. Ele tem carinho por nós. Ele quer ver o melhor acontecendo na nossa vida. Então senta, conversa. Conversa como você conversa com um amigo. Né? Ele é teu pai. Conversa como você, talvez o seu pai natural, ele não está presente. Você tem uma dificuldade, mas esse seu pai, o Deus que é teu pai, ele está ali pertinho de você, com braços abertos, com os braços estendidos para te socorrer no momento que você está passando por angústia. Ele vai segurar até você no colo. É assim que ele faz. Esse é o nosso pai. Se o teu pai, a tua mãe te abandonar, tem um pai que não te abandona nunca. É esse Deus que nós oramos, falamos, conversamos com ele. Não é? Amém, pastora. Eu espero de verdade que você que recebeu essa mensagem ou esse podcast chegou até você, você encontre esse Deus maravilhoso que é pai, que é amigo, que está sempre disposto de braços abertos a te receberem e causando essa transformação dentro de você, que é o principal, né? A transformação. Quando Jesus chega, começa as transformações, né? Eu sempre falo que a presença de Deus, ela é meio que um molde, realmente, igual o pastor estava falando, né? Só que a gente não cabe dentro desse molde. A gente não cabe dentro desse molde. Mas ele vai nos moldar. Mas ele começa. Ele vai espremer. Ele vai amassando o barro e vai botando Ele vai moldando
modelando, assim, sabe? É Vai como se você espremendo. fosse uma massinha, aquelas massinhas de criança, que você pega e você vai É isso aí. modelando Isso. aquelas forminhas, e sempre tem aquelas sobras, né? Essas sobras, São as aparas. essas sobras, que é o que Deus quer fazer na sua vida, né? Tirar o É o que que está tá em demais. excesso, Isso. tirar o excesso, tirar aquilo que não presta, Isso. tirar aquilo que te faz mal, tirar aquilo que te consome, tirar aquilo que te causa tristeza, mágoa, angústia. Deus, ele quer fazer isso na sua vida, ele quer trazer essa transformação de dentro para fora. Porque quando ele entra, de alguma forma, igual vocês estavam falando, né, da transformação da pastora Joseli, é tão evidente o que Deus fez, que lá na frente, quando pessoas olharem para você e que não dão nada por você hoje, né, porque você ainda está nesse processo de transformação, lá na frente elas vão olhar e vão ter que reconhecer a grandeza de Deus, A vão ter que reconhecer o poderio de Deus, né? Porque ele, quando ele chega, pode até parecer que não tá nada bom, né? Igual a gente brincou aqui, né? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para Deus. Não, é para nós também. Mas por que parece que não está nada bom? Porque quando você aceita o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, as escamas caem. Sim. E aí você vai começar a ver a realidade Dos fatos. do que você está passando. Aí acha que não está nada bom. Não está E bom. não tá mesmo, não. E não está, e não estava na realidade, né? E agora que as escamas caíram, você está enxergando o que Deus quer fazer. Aí ele te mostra, olha, por aqui não está bom, sabe? Aí ele vai te conduzindo, mostrar, né? vai conduzindo, vai direcionando. vai Mas é a fazendo essa partir do poda. posicionamento, né? Posicionamento. Então, assim, Deus espera de cada um de nós um posicionamento. Isso. É o aceitar, é o receber, né? O Espírito Santo de Deus, ele espera isso, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável, sim, mas eu tenho que me posicionar, eu tenho que aceitar. Deus não vai agir e fazer algo ou alguma transformação sem que o ser humano confesse, fale, verbalize Você isso tem que com a sua convidar, própria você boca. tem que convidar. Porque o inimigo entra sem ser convidado, É isso aí. mas ele não. Ele é muito educado, Ele é né? educado. Ele é muito educado. Engraçado que agora, eu lembrando aqui, né? A gente vai meio que trazendo à memória algumas transformações que a gente passa ao longo do tempo. Eu tive várias transformações, várias. Uma delas era os palavrões. Eu falava muito palavrão. Nossa, Era palavrão é algo- terrível. Entende? Olha só, não dá, né? Não dá. Falando pra ela. Não É. tem ninguém, tem, ninguém assim. diz, né? Mas eu falava muito palavrão, muito palavrão. Era uma coisa assim absurda. E palavrão traz Era- coisas ruins para dentro da casa, Pois é. para dentro da sua vida. Se você fala palavrão, esquece. Abomina isso. Abomina isso. Porque o inimigo ele entra É mesmo. uma porta de verdade. É legalidade. uma porta de Eu, legalidade. eu de 10 palavras, 9 era palavrão. Não Era dá uma pra coisa. perceber. E assim, eu sempre fui muito Natural, e feminina, agora? né? Às vezes eu mesma falava assim, gente, mas eu sou menina, né? Tão delicada, tão menina. E por que isso sai da nossa Não boca, né? cabe. E quando eu voltei para Jesus, uma das minhas maiores dificuldades era controlar isso, né? Mas Deus, ele é tão bom, que ele não te condena, ele vai deixando você. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando dentro do seu coração, vai conduzindo de uma forma tão Vai te incomodando. que assim, você Epa, não é assim. a transformação, ela vai saindo, Vai você vai fluindo. renovando a sua mente, vai falar, nossa, mas isso aqui não é legal, o ambiente que você está agora não pede mais Não é isso. imposição, né? Não, é algo muito delicado, é muito agradável, É, isso na verdade, mesmo. a transformação do Senhor. É porque quando a gente está nesse processo de transformação, a gente acha que é doloroso, porque nós estávamos acostumados com uma As realidade. coisas desse mundo. As coisas desse mundo, aquelas amarras do mundo Isso. estavam tão entranhadas dentro da gente que a gente não achava que aquilo ali era ruim, né? Mas na verdade uma coisa ruim, traz maldição Isso. para sua vida, traz maldição para sua casa. Então esses processos de transformação de Deus são necessários, Com certeza. né? Então se você de alguma forma está passando por isso, aguente firme, porque eu tenho certeza, como foi na minha vida, do pastor Luiz, da pastora Joseli, isso vai passar e lá na frente você vai entender o porquê desses processos, né? É verdade. Porque quando a gente fala, pastores, de transformação, é algo muito difícil para as pessoas entenderem
que é realmente uma metamorfose, É né? isso aí, É eu ia uma falar isso. transformação. Você entra lá no casulo, se isola, fica lá sendo trabalhada, mas quando você sai, a transformação, ela é incrível, ela é Isso aí. linda. É o desabrochar da borboleta. Não é isso, pastor? Eu tive que me isolar completamente de amizades. Eu tive que fazer isso. No momento que eu estava ali no casulo, né, eu estava protegida ali. Porque se eu não tivesse me isolado, eu não deixaria o Senhor me transformar, né? E no tempo certo, eu pude sair realmente igual a borboleta, né? Eu pude sair do casulo e voltar e mostrar para as amizades, porque quando você ainda não está seguro em si, o que pode acontecer? Essas amizades jogar você outra vez, né, no mundo. Então, realmente é necessário você se isolar um pouquinho. Até as pessoas da família me criticavam e tudo, mas foi necessário fazer isso para que o Senhor me transformasse, que eu ficasse fortalecida pelo Senhor. Aí sim eu pude voar, alçar voos e resgatar vidas que estavam lá me esperando. É Pra glória lindo, de Jesus é Deus. muito lindo, né? É. Nós já estamos assim caminhando para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho, quando nós voltarmos, eu quero saber da senhora, né, um pouquinho da igreja, óbvio que eu quero que você passe endereço para as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo aí de alguma forma, possam visitar, conhecer esse ministério que está crescendo cada dia mais. Nós somos uma igreja muito recém-nascida. Estamos passando pelo processo de transformação ainda, né? De incubação. Para daqui a pouco estarmos desabrochando, né? Abrindo as asas. E também, né, um pouquinho mais de bate-papo com vocês, porque eu quero saber quais foram as transformações mais relevantes que vocês experimentaram como pastores. Quero também saber como é que a igreja pode ajudar as pessoas no processo de transformação pessoal, né? O que a igreja pode fazer, de que forma a igreja atua. Tudo isso eu quero saber de vocês após o nosso intervalo. Então, vocês vão ficar aí com um pouquinho da empresa dos pastores, que é uma patrocinadora desse programa, desse podcast. E Rapidinho. daqui a pouquinho a gente volta. Mundo pensa assim, mas não lembra que tem que fazer o convênio com o cara da limpeza, né? Pensa num negócio que suja fácil. Faz 4 meses que eu fiz a limpeza desse sofá e olha como ele tava hoje. E tem mais. Uma vez que você vê esse sofá limpinho e ele começar a sujar de novo, você não vai sossegar enquanto não ver limpo outra vez. Se você tem um sofá claro aí na sua casa, deixa nos comentários. Tô falando a verdade ou não? Então bora deixar limpo outra vez. Eu tô treinando e devagarzinho vou melhorando. Mas se você chegou até aqui e viu um coração nesse vídeo, é pra não esquecer de deixar sua curtida, viu? Aí você tá na sua casa bem pensando, nossa, mas só 4 meses e já tá sujo assim? Se fosse meu, não tava desse jeito. Ah, deixa de conversa fiada. Só de olhar ele já fica todo sujo. Aí vamos pôr os agravantes. Marido com a roupa suja do serviço. Cachorro sujo de terra soltando pelo tempo todo. E criança de férias, eu quero é ver manter limpo. Ah, mas eu passo um paninho molhado com amaciante todo dia. E quem foi que disse que isso funciona? Além do risco de manchar o sofá todo, a água deve estar muito mais suja que essa daí. Nossa, mas se for pensar assim, então eu tenho que comprar um sofá preto? Opa, peraí, calma, não é bem assim. Mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando pro nosso sofá clarinho, esse aí foi o resultado e eu fiz essa limpeza em 1h30. Se você gostou, manda esse vídeo pra aquela amiga sua que tem um sofá bem claro e só quer fazer a limpeza a cada 10 anos. E não esquece de me seguir. Valeu, fui! Voltamos com o nosso podcast. Estávamos aqui agora no intervalo, falando um pouquinho sobre essa transformação, né? Que a gente não pode nunca deixar de dizer que Deus é quem transforma a gente, que sem Ele nada podemos fazer. Como eu falei, né, antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria de saber de vocês quais foram, né? Ou com vocês, ou com alguém que vocês conheçam. Qual foi a maior transformação de fé que vocês vivenciaram como pastores? Ou pode ser na vida pessoal também, né? Familiar. Queria saber de vocês. Vou começar com o pastor Luiz. Dá tempo da pastora Zizeli ficar pensando aqui. Pensávamos um pouquinho. Não pode ser ela, tá, pastor? Não pode. Tudo bem, não. Eu vou falar de Nem mim, de você, né? não. Tem que ser a maior transformação de fé que você vivenciou, presenciou de alguém, por alguém. Não, eu posso falar então? Pode. Deixa ele pensar, porque veio aqui na minha mente. Agora, né?
é uma transformação de um casamento. Uma pessoa separou porque o esposo estava traindo. Todo mundo falava assim, não, volta, cena, por favor. Corta. Então, Calma, pode? calma aí, só rapidinho, só um minutinho, Sena, que minha boca tá aqui. Tá ressecada por causa do ar. Tô na frente do ar-condicionado. Chega, tá ardendo. Vai. Então, é a transformação de um casal que tinha tudo para se separar. Todo mundo falava para eles se separarem. Tá vendo que não vai dar certo, ele te traiu e não tem como e tudo. E ela conversava comigo e eu não via para eles se separarem, assim, espiritualmente falando, né? Aos meus olhos, eu achava que tinha que separar. Mas quando eu orava, eu vi que não era para eles se separarem. E ela perseverou, sabe? Ela perseverou e hoje a vida deles foi totalmente transformada. Ele é um homem de Deus hoje, né? Ela perdoou, que é bem difícil, né? Ela perdoou e ele hoje é um marido assim exemplar para a glória de Deus. Passou pela transformação. Totalmente transformado. E você, pastor Luiz? Estou tentando lembrar aqui, né? De Pode alguém, ser até pastoral mesmo. de alguém, né? Então, são muitos, né? Mas assim, a gente falar, né, de pessoas alheio, Não precisa dar nomes. sim, né, é complicado, né? É bom quando a gente fala da gente, né? Mas antes de falar disso, eu quero falar sobre a pastora. Você imagina, né? Nós. Você falou algo aqui interessante, né? Você falou. Porque olhando para você hoje, não tem como você olhar assim e falar assim, poxa, mas a Rafa era a pessoa que realmente falava assim tantos palavrões? Gente, eu Por quê? bebia, Porque eu bebia, vocabulário- tava na É um rua. vocabulário que quando você olha, hoje a gente, né, vê que tem esse contato com você, vê que não encaixa. Mas como foi você mesmo que disse, né? Então, assim, esse é o poder da transformação. Mas isso só foi possível quando você entendeu, você retornou, você regressou para o Evangelho, aí o próprio Espírito Santo ele vai fazendo essa transformação. Por quê? Porque você tenta, ao Espírito Santo acende aquela luz e fala, opa, isso não cabe mais na minha vida. Então, esse é o poder da transformação, né? Então, assim, quando a gente olha para dentro da gente, dentro de nós, e a gente olha para o passado e vê, eu sou uma pessoa que eu nunca tive assim, problemas com o passado, nem com droga, nem com álcool, né? Não tive assim grandes problemas. Mas eu precisava ser transformado, eu precisava receber esse agente transformador que é o Espírito Santo para poder Deus hoje, né? Hoje eu chegar e estar aqui falando desse poder de transformação. Então, falar de transformação é você falar de realmente mudança de rota, mudança de vida, né? É você falar de que Deus ele é o único que pode, né, através do Espírito Santo, transformar a vida de qualquer ser humano. Então, quando eu olho para mim, né, olho para o meu passado, mesmo não tendo assim, feito coisas cruéis, não sendo de falar palavras torpes, realmente palavrão nunca fez parte do meu vocabulário, não foi. Mas realmente, ainda assim, eu estava na rota errada, né? Então eu precisei retornar, né, entender o processo e mergulhar para poder esse agente transformador fazer parte da minha vida. E hoje eu olho para mim, é claro, nós, assim como foi falado aqui, né, da borboleta, né, que tem essa que passa para a transformação, essa metamorfose, nós, enquanto estivermos aqui, nós estaremos passando por esse processo de transformação todos os dias. Por quê? Porque sempre tem algo que a gente precisa melhorar.
E a gente só vai conseguir fazer isso não por nós, ou não com nossas forças, mas com o poder do Espírito Santo de Deus. Aí sim, Ele é que nos impulsiona, Ele é que nos injeta esse ânimo, sabe? Esse novo. E aí então a gente consegue então ser transformado. E isso é assim algo maravilhoso. Então eu olho para mim hoje, eu vejo o quanto já melhorou, o quanto já foi transformado, mas eu preciso ainda assim continuar me permitindo que eu seja transformado diariamente. Eu Engraçado acho que eu me entendi, não sei se eu consegui Conseguiu, me expressar, né? E o pastor me fez lembrar aqui agora, né? Realmente é muito difícil. Eu também não consigo imaginar como é que esse corpito ficou madrugadas e madrugadas acordado, porque agora dá 10 horas da noite eu já estou morrendo de sono, eu não consigo entender Que maravilha, hein? como é que esse corpo passou tantas noites acordada. E transformação. E eu lembro que um dos processos que mais foi difícil para mim, né, nesse processo de transformação, foi reconhecer. O reconhecer que realmente aquilo ali não era bom para você, que aquilo ali não fazia parte da sua vida, que aquilo ali não era o que Deus quer para sua vida, tinha para sua vida, tinha reservado para sua vida. O que Deus tem para nossa vida é muito maior, é muito melhor, sabe? E a gente fica com medo de abrir mão de coisas que nos magoa, que fere o nosso corpo, que degrada, né, o nosso organismo, denigre a nossa imagem, né? Porque nós ficamos estereotipadas como mulheres que ficam na rua, bebendo até altas horas. Então, assim, isso tudo é muito prejudicial. E abrir mão de tudo isso, às vezes, é difícil. Porque você acha que está fazendo certo, né? E não é. Então, para mim, no meu caso específico, abrir mão de tudo isso foi complicado? Foi. Mas o principal foi saber que a presença do Senhor estava longe de mim. Né? Eu sempre vou falar isso, já até falei aqui outras vezes em outros programas, sobre o quanto foi difícil para mim saber que Deus ele tinha se afastado de mim. Isso foi... Eu não consigo dimensionar para vocês a dor que é de você entrar num túnel tão escuro, tão trevoso, tão denso, que você não consegue enxergar a palma da sua mão. Isso é você estar longe da presença de Deus. É Deus estar longe de você. Porque Deus, ele te ama, mas ele não compactua com os pecados. Ele está de braços abertos, mas quem tem que dar o primeiro passo é você. Né? Você que tem que querer essa transformação. Porque a partir do momento que você decide que você não quer mais viver dessa forma, que o mundo te trata, do que as pessoas pensam ao seu respeito e começa a vislumbrar um pouquinho do que Deus tem para sua vida, Ele mesmo faz essa transformação, né, pastora? Ele mesmo vai cuidando, vai ajeitando, vai dando as orientações. Algumas você gosta, algumas você não gosta. Mas obedece, porque melhor obedecer. Eu sou uma das pessoas que mais briga com Deus. Eu brigo com ele, falo, não quero Deus. Fica adianta, aí eu vou lá e faço, porque eu sou obediente. Uma coisa, outra coisa. Mas, pastora Joseli, qual é a importância, né, dessa comunidade, da igreja, do papel de vocês, né, de estar abraçando as pessoas que estão iniciando esse processo de transformação, que precisam dessa ajuda? Qual é o papel da igreja nisso tudo? Qual o papel de vocês? Como é que vocês fazem para estar ajudando? Queria saber um pouquinho mais, aí a senhora já aproveita e fala da nossa igreja. Tá. Então, aquela igreja surgiu no coração de Deus para estar ajudando pessoas, né, ali naquele bairro, em Nova Iguaçu, e aonde quer que o Senhor nos mandar, para estar orientando, né, mentoreando as pessoas que querem ajuda, né, porque não adianta a pessoa que não quer, a gente não pode nem fazer nada, né, mas as pessoas que querem ajuda. E o interessante não é só para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Hoje eu tive uma experiência, até uma pessoa que me mandou um WhatsApp, ele teve lá na igreja para fazer um serviço. E não era nem para eu estar ali na igreja naquela hora. Mas Deus, ele me levou ali.
E eu olhei para ele e falei, olha, você tem um chamado de pastor, mas você não está exercendo o seu chamado. Aí ele falou assim, aí contou a história, né, que se afastou, que não queria saber mais de igreja. E eu comecei a conversar com ele e orei por ele, sabe? E hoje, sabe, eu fiquei muito feliz. Nem tinha contado ainda com meu esposo, que não tive a oportunidade, né? Ele falou, pastora, eu voltei para Jesus. Amém. E a senhora tem uma grande parte, né, nisso. Uma pedrinha. Uma pedrinha. Eu falei, gente, glória a Deus. Fiquei muito feliz. Então, orientar as pessoas, abraçar as pessoas, dar amor às pessoas. A igreja ali está para isso. Você precisando, nos procure, que a gente vai te abraçar, que a gente vai dar uma palavra, porque a igreja, o Ministério Apostólico Leão de Judá, foi gerada para amar, para abraçar, para estar te trazendo uma mentoria. Talvez você não entenda o que está se passando na sua vida. Nós vamos orar e nós vamos direcionar, através do Senhor, a sua vida. E é isso que o Ministério Apostólico nasceu para isso. Já aproveita e dá o endereço, as redes sociais, o telefone. Instagram, Ministério Apostólico Leão de Judá, né? Ministério Apostólico Leão de Judá. Instagram e Facebook, é a mesma coisa. O endereço é Avenida Bílio Augusto Távora, 2418, pertinho da Unig. Não tem erro. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, bairro bem da Luz, Nova Iguaçu. Próxima à Universidade de Nova Iguaçu. E o telefone? E o telefone? Telefone, você já sabe. 99860 4808. Vou repetir. 99860 4808. E eu acho que alguém ficou de castigo aprendendo esse telefone. 998 60 60 4808. Engraçado, gente, que os pastores foram os primeiros contatos que eu tive, né? Assim que eu voltei para Jesus, eu tive meu período de afastamento, né? E eles que me abraçaram, eles falaram, não, essa daqui deixa que eu cuido. Ela é meio rebelde, sim. Cheio de carrapicho, mas a gente vai cuidar. E eu dou graças ao Senhor pela disponibilidade de vocês, né? Eu não vou falar muito, não, senão eu já tô sensível, vou começar a chorar, não dá certo um podcast chorando, né? Mas a Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Obrigada pela disponibilidade de vocês, por esse cuidado, esse carinho. E da mesma forma, eles podem fazer isso na vida de vocês que estão aí assistindo. Conheça o ministério, é um ministério sério, dedicado, né? Com comprometimento. Hoje é tão difícil a gente falar sobre comprometimento, né? Tá tudo assim, tudo muito estranho, o mundo tá complicado, as igrejas estão com má fama, né, pastora Giseli? Triste, né? E eu acredito que vocês também tenham enfrentado isso um pouco, né? Mais uma igreja, não é mais uma igreja, é a igreja que o Senhor abriu, né? Nasceu no coração dele. Então, eu tenho certeza da seriedade do ministério, eu tenho certeza que tudo que eles têm feito tem sido conduzido pelo Senhor, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Um dia eu ainda conto aqui esse processo de transformação meu, que é muito grande, né? Continua sendo, porque a transformação, ela é diária, né, pastora? Diária. Não é isso, pastor? O que eu falei ainda há pouco, né? Todo dia nós precisamos nos permitir, né, ser transformado, né? Então já dá aí esse feedback, esse conselho para as pessoas que estão iniciando essa transformação, né? Como é que elas fazem para manter essa rotina diária com a palavra? Como ler a palavra, pastor? Então, acrescentando aqui dentro do que já foi dito aqui pela pastora, essa transformação, né, que nós precisamos nos permitir, ela é simples. E às vezes nós dificultamos ou criamos um muro, criamos uma barreira, né, entre nós e Deus. E aí, claro,
que diante disso Deus não vai agir, não vai trabalhar, Ele não vai transformar. Então eu preciso me predispor. E então, quando eu me permito, né? Então eu de alguma forma eu vou ser abençoado, eu vou ser alcançado e eu vou então ser inserido nesse poder de transformação. Mas o interessante é que à luz da palavra, à luz da leitura bíblica, né, como fala aqui, porque interessante que quando eu oro, eu me relaciono com Deus. Ou seja, a oração, ela abre esse portal, essa janela, onde eu me comunico com Deus. Agora, quando eu pego a Bíblia e crio um hábito de leitura da palavra Meditar, né? diariamente, eu então, aí é o inverso. Deus fala. Entende? Conosco. Deus fala conosco. Entende? Quando eu oro, eu falo. Eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu leio a palavra, então Deus fala. E aí, através dessa leitura, Deus vai então o quê? Leitura da palavra e a ação do Espírito Santo. Ele então vai agindo, vai transformando e vai mudando. Ele vai preenchendo aquelas lacunas e aquelas brechas que ficam, ou então que estão precisando de restauração, que precisa ser mudada, que precisa ser moldada. Aí é quando eu, né, nos permitimos a ser moldado a ponto daquelas sobras, né, serem tiradas, né, é o que está em excesso. Entende? Aí começa a entrar o poder da transformação. Então, a igreja, ela tem esse poder, né? Ela através de nós, que nós somos a igreja, nós temos esse poder, né, de levar, de conduzir as pessoas para essa transformação. Então, a igreja na face da terra, ela é uma representação do Espírito Santo, ela é uma representação de Deus na face da terra, e ela pode, então, conduzir as pessoas. Então, que hoje, né, que através desse podcast você possa abrir o seu coração para que a palavra, para que a transformação através do Espírito Santo possa te alcançar, independente, de repente você já é evangélico, teve uma experiência, mas por algum motivo você se distanciou, você fracassou, você parou, então está fraco na fé, então permita-se, né? Permita-se te dar essa oportunidade para que você seja de novo Faz inserido, uma visita lá pra faz gente, uma visita, né? Ao Toda Ministério Apostólico Leão de Judá. Toda quinta-feira, 19h30, domingo às 18h30, e nós temos um projeto lá de karatê, 18 horas, e jiu-jitsu às 19h30. Segunda, quarta e sábado às 8 horas Sábado da de manhã. 8 às 10. Só o 8 às jiu-jitsu 10. por enquanto. Jiu-jitsu. Por Né? enquanto. Faz uma visita lá e fala, eu vi o podcast, vai lá, quero te dar um abraço. Gente, realmente essa transformação, ela é incrível, né, pastores? Basta, assim, você dar esse primeiro passo, eu acho que a gente já te deu todas as ferramentas, né, para que você comece essa transformação na sua vida, né? Primeiro você admite que precisa da transformação, se encontra com Cristo, transforma o seu modo de pensar, seu modo de agir, muda suas atitudes, né? Muda o seu comportamento, adota valores que são dados por Cristo, né? Faz essa renovação, adquire o discernimento do Senhor para você começar a entender o que Deus quer te direcionar, para onde é que Ele quer te guiar, e começa a entender qual é a vontade dEle para a sua vida, né, pastor? Sim. Como é que você faz tudo isso? É você seguindo esses passos, né? Você tem dúvida? Volta lá em Romanos 12:2, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Procura alguém que possa te orientar. Procura os pastores, procura alguém para te ajudar, alguém para te orientar. Não faça essa transformação sozinho, porque é muito difícil. Né? A gente falou aqui da borboleta. A borboleta, ela faz esse processo de transformação, de metamorfose sozinha. Faz sozinha. Só que você não precisa estar sozinho, né? Você pode ter pessoas para te ajudar. Você pode ter pessoas para te apoiar. Né? Discipulado, né? É difícil Tanta orientação que as pessoas podem te ajudar nesse processo de transformação. Então não se sinta sozinho,
né? Busque ajuda, porque eu tenho certeza que a experiência que Deus vai fazer na sua vida vai ser muito grande. Amém. Vou ler aqui para vocês a definição de transformação. Que ele é um processo de mudança significativa na forma da natureza, né? Ou estado de algo muito importante. Pode ocorrer em diferentes contextos, como no âmbito físico, mental, emocional ou espiritual. A transformação, ela envolve uma alteração profunda e geralmente permanentemente resulta em algo novo ou aprimorado. Ou seja, existe transformação para todas as áreas da sua vida, não é só uma. Você pode estar passando por um processo de transformação na sua mente, você pode estar passando por um processo de transformação na sua casa, você pode estar passando por um processo de transformação no seu casamento, você pode estar passando por um processo de transformação no seu emprego, né? Existem vários estágios que nós buscamos de transformação. Você precisa identificar qual é o seu, né? O principal que nós falamos aqui esse tempo todo é da mudança, né? Do velho homem para um novo homem. Mas todas essas transformações existem, né, pastora? Tanto espiritual, emocional, físico. Eu sempre falo que a transformação é como se você estivesse emagrecendo, né? O processo de emagrecimento, ele não é fácil. O processo de emagrecimento, você precisa de disciplina, né? A disciplina, querer. Então, você precisa comer bem, você precisa beber água, você precisa mudar, né? Fazer atividade física, você precisa descansar. Então, esse processo que nós estamos te ensinando para vocês é exatamente esse. Mudança, né? Você precisa adquirir um novo hábito, você precisa reconhecer, né? Reconhecer, eu adquiri um novo hábito, agora então eu vou correr atrás desse novo hábito, procurar uma oração, procurar uma igreja, procurar estar dentro da palavra, ler a palavra e descansar. Descansar que Deus vai fazer, não é isso, pastora? Isso aí. A transformação não é só assim, o físico, né? As pessoas olham, não, mas você mudou completamente, né? Mas o espiritual, o emocional, você muda completamente o seu emocional. Gente, você não tem noção como eu era chorona. Isso eu ainda coisinha, eu chorava, sabe? Eu era muito emotiva. Até isso Deus, ele transformou na minha vida. Até isso. Então, é querer mesmo buscar ajuda. Se você eu não consigo diretamente com Deus. Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar a encontrar esse Deus, né? O que mais te motiva, pastora Joselia, a continuar buscando essa transformação todos os dias? É a presença de Deus, né? Que me ajuda a querer ver além, porque eu sei que tem algo muito melhor do que isso aqui que a gente está vendo. Eu sei que tem algo que Deus tem preparado, reservado para nós, que é a eternidade. Isso. É isso que me motiva. Além de viver bem. Não quer dizer que eu não tenha problema, gente. Longe disso. Tenho tá livre, e bastante, mas só que a gente ter problema junto com Deus, o Espírito Santo, fica mais fácil. O fardo, a gente troca o fardo. O fardo dele é leve e suave. O nosso é pesado. Então a gente vai pegar o nosso fardo e colocar nos pés do Senhor. Amém. Amém. Amém? Pastor Luiz, o que você aconselha para as pessoas que estão aí nos ouvindo? Começou essa transformação, já estamos no processo de aprendizado, para elas continuarem sendo motivadas todos os dias, não deixarem desanimar com o processo todo em si, né? Então, além de tudo isso, eu acho que o que nós temos que nos preocupar é ter uma vida tranquila no sentido do fardo, né? Como disse aqui a pastora, né? Ter um fardo mais leve para carregar durante estivermos aqui,
Mas eu acho que o que mais precisa nos motivar é saber que o melhor não está aqui. É a gente buscar realmente conquistar a salvação em Cristo Jesus. Então, essa tem que ser a maior motivação para que a gente passe por esse processo todo de transformação, sabendo que a gente está todos os dias carimbando, selando a nossa salvação em Cristo Jesus. A transformação é uma preparação para aquilo que nós vamos para viver o melhor. Receber, né, Da lá na parte de frente, Deus. da parte de É Deus. isso aí. Engraçado é que esse final de semana a gente estava num churrasco e todas as oportunidades que a gente tem para falar de Deus a gente tem que aproveitar, É né? isso aí. E eu estava conversando com 2 amigos, né? E ele está passando por um processo de transformação muito grande, né? Onde ele é uma pessoa casada, com filhos, com uma vida bem agitada, naquela correria toda da vida, né? E aí, do nada, a esposa dele disse que não queria mais, que não aceitava mais o casamento, que estava indo embora. Isso deu um baque bem grande na vida dele, né? Porque estava acostumado com a família. E, dado um momento, ele percebeu que ele precisava de Jesus. Então, ele começou esse processo de transformação, reconheceu e correu para os pés do papai, né? Ele está lá no pezinho do papai, mas ainda estava com alguns hábitos, né, anteriores. E aí, domingo agora, a gente conversando sobre a transformação, sobre o quanto Deus é maravilhoso, como Deus faz tudo perfeito. E aí ele falou assim, antes eu tinha buscado Jesus para que minha esposa voltasse. Hoje, não me importa se ela não voltar. Me importa o relacionamento que eu estou construindo com Cristo. Amém. Entendeu o processo? E aí, nesse mesmo domingo, quando nós estávamos conversando, ele falou assim, eu acabei de receber um áudio de uma mensagem dela dizendo que o sonho da vida dela era que ele fosse esse homem que ele está se transformando. Eita glória. A transformação. Olha que transformação incrível, Coisa né? linda. E aí, ele ainda estava com alguns hábitozinhos, né? Algumas coisas em casa. E após a nossa conversa, eu recebi depois os vídeos dele jogando, assim, aquela quantidade de bebidas enorme. Aleluia. Sabe, na Que pia, coisa jogando tudo linda. fora. E ele falou Tá vendo assim, aí? Ana, Transformação. olha só, tô te mostrando aqui esse vídeo porque é isso que eu quero para minha vida, não Amém. importa. Eu quero Jesus, Amém. eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, Aleluia. eu quero viver esses propósitos. E se minha esposa voltar, amém. Vai voltar. Entendeu? Se ela voltar, amém. Se ela não voltar, amém também. O importante é que eu tive esse tempo de transformação, Deus está me mudando e eu estou sabendo quem é Jesus agora. Amém. Eu ouvia falar de Jesus, né? E agora eu Ouvi falar. conheço Jesus. Conhecia Como só de Jó, falar. né? Só de ouvir falar, então agora ele conhece Jesus. Isso faz toda a diferença na vida. Na vida dele, nas nossas vidas, na sua vida que está aí. Então, Tem coisas que acontecem, né, na nossa vida, Deus até permite que aconteça Isso aí. para que nós venhamos conhecer melhor, que foi o caso dele, né? verdade. Se não É o tivesse choque de acontecido realidade, isso. né, que às vezes nós, em geral, precisamos passar, né, para poder dar valor e reconhecer a soberania de Deus e que nós precisamos passar por essa transformação, entendeu? Então, assim, ouvindo você falar dessa pessoa, você vê o início do processo da transformação Verdade. e ele já consegue visualizar nele, né, que Mudança. começou esse processo. E aí É é onde muito a bom. gente, é aquilo que eu falei anteriormente, é a gente se permitir viver o melhor agora. Né? Porque além de viver o melhor agora, a gente ainda tem ainda a oportunidade de conquistar diariamente, né, a nossa salvação em Cristo Jesus, através da transformação, para viver o melhor na eternidade. Amém. Amém? Gente, nós estamos acabando o nosso podcast. Cadê o Ah. Que peninha. Que peninhas! Ah. Estamos já finalizando. Já queria que a pastora Joseli desse suas considerações finais, deixasse um recado de incentivo para as pessoas que estão nos vendo, para que eles se sintam assim todos os dias motivados, né, a buscar essa transformação, buscar essa mudança, querer essa mudança, querer conhecer a Jesus, que é o foco principal desse podcast, né? É isso Fazer com mesmo. que você conheça Jesus através de todos esses ensinamentos, né? Através de todos esses milagres que têm acontecido aqui diariamente, né? Através de cada programa.
Nós já celebramos muitos milagres aqui e que esse milagre também alcance as pessoas que estão nos vendo, pastora. Amém. Tenha certeza que você vai celebrar esse milagre da transformação. Você colocando a sua vida aos pés do Senhor, que Ele vai te direcionar o que fazer, aonde ir. Ele vai direcionar toda a tua vida. É só você querer ser transformada, assim como eu quis. Falei, Senhor, eis-me aqui, como pastor, como a Rafa. Então, queridos, e se você quiser, estamos aqui para poder te abraçar e mentorear a tua vida. Amém. Pastor Luiz, suas considerações finais, também um recado para os nossos Glória ouvintes, a Deus. Que maravilha, o nosso público lá do Instagram. A vontade é que não terminasse, né? Porque na verdade, todos os temas, né, que nós temos abordado, que nós temos trabalhado aqui no podcast, tem sido assim, temas muito abrangentes e muito satisfatório para nossas vidas, né? Dentro daquilo que todos nós precisamos. Então, a minha palavra de incentivo é que você, se você ainda não vive essa realidade de transformação com Cristo Jesus, passe a viver. Se permita, entende? Abre o seu coração e se permita que viva o melhor hoje, agora, porque Deus, Ele tem, através da palavra, Ele tem, através da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Ele tem o melhor para vivermos hoje. Não é amanhã, não. É hoje, é agora, nesse instante. Então, quando você se permite viver esse novo de Deus, Deus vai te permitir viver uma vida melhor, com um fardo mais leve, né? Então, que você possa realmente procurar uma igreja. Se quiser, faça-nos uma visita, né? Como já foi passado aqui pela pastora, às quintas-feiras, nós temos ali nosso culto de quinta profética, às 19h30, tem sido bênção, tem sido assim, um bálsamo para nossas vidas, e aos domingos, às 18h30, culto de consagração. Então, será um grande prazer recebê-los e poder orar com você, poder te dar uma palavra de incentivo, algo da parte de Deus, para que você realmente saia da inércia, saia daquilo que você hoje possa estar vivendo, né? E dentro daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E sexta-feira também, acabei esquecendo de convidar você, sexta-feira às 9h temos a nossa consagração também. Amém, gente. Esse foi mais um dos nossos programas. Hoje nós falamos sobre celebrando o milagre da transformação. Pastora Joseli Machado, pastor Luiz Machado, amém. Eu sou a Ana Rafaele. Nós esperamos você no próximo programa, que falaremos sobre celebrando o milagre do perdão. Eita, esse glória, tema vai ser forte. Muito bom. Esse tema vai dar o que falar. Eu acho que um programa só não vai dar conta. Nós vamos precisar de 2 programas para poder destrinchar aqui assim seja. Sobre o perdão, porque tem muita gente com dúvida do que é o perdão, se já perdoou, como é que faz, como é que eu sei que perdoou, como é que eu liberei isso do coração. Então, assim, gente, fica ligado, porque já a gente vai estar liberando para vocês esses podcasts, né? A gente está só um pouquinho com uma demanda bem grande, né? Mas já todos esses programas vão estar lá na íntegra no nosso YouTube, no nosso Instagram também, tá bom? Então aguardo vocês até o próximo programa. Amém. Fiquem com Deus, que essa palavra alcance seu coração, alcance a sua vida e que você viva. E como está escrito aqui na palavra, experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A gente experimenta tanta coisa, por que não experimentar a boa vontade de Deus? Que você receba esse carinho no seu coração e se permita experimentar a presença de Deus em nome de Jesus. Tchau, tchau.